Boa noite a todos. Nós estamos começando mais uma vez nosso estudo sobre as profecias que se encontram nas histórias. Nós já estamos construindo na cronologia que elas aparecem na Bíblia. É o segundo episódio, nós vamos falar sobre Moisés, não com ênfase no povo, como foi no estudo passado sobre a travessia do Mar Vermelho. Hoje será a respeito o que Moisés nos fala sobre Cristo. Vocês têm percebido que a nossa série tem se dedicado ao personagem central da Bíblia, né? Estamos analisando os personagens, os patriarcas, e direta é a conexão que a gente faz com o maior personagem de todos, né? Jesus Cristo, nosso querido Salvador. Porém, hoje também nós faremos aplicações a respeito dos erros, dos pecados do povo e uma ênfase um pouco maior com o pecado de Moisés, no episódio onde ele bateu com a sua vara na rocha, tá bom? Então, vamos ver como Deus se manifestou com amor e justiça para com seu servo e para com o povo, tá bom? Então, para nós iniciarmos nosso estudo, nós vamos iniciar com a palavra de oração, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, queremos lhe pedir que o Senhor envie teu Santo e bom Espírito para que ele possa nos corrigir, nos ensinar e nos capacitar, para que nós possamos fazer a tua vontade e compreender cada vez mais. Hoje teremos mais um estudo sobre os heróis, sobre Jesus, que isso possa fazer diferença na nossa compreensão e no nosso jeito de viver, Senhor Deus. Nos prepara para a tua volta. Abençoa todos que vão assistir esse vídeo agora e também no futuro, Senhor Deus. Fica com o Johan para que ele possa ser usado mais uma vez por ti. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Muito bem. Então, o título do nosso estudo de hoje, né? Moisés, Jesus, obviamente, o personagem ao qual Moisés, a vida e os detalhes da história dele projetam, e uma conexão com os líderes da igreja, porque Moisés foi um líder do povo de Israel, e em escala menor nós somos líderes, de alguma maneira, pela nossa influência, de um pequeno grupo, de uma unidade de ação, uma igreja, etc. Tá bom? Então, estamos no nosso deserto, assim como Moisés já está junto com o povo, então nós entenderemos tudo isso à medida que formos apresentar os detalhes. É bom sempre a gente ter em mente que estamos falando de um desdobramento da profecia, da maior de todas, Gênesis 3,15, ok? Então, nós vemos aqui que Moisés, ele teve, quando do seu nascimento, exatamente os mesmos personagens que se identificam em Gênesis 3,15, a mulher, a serpente, a descendência da mulher, né, ou descendente, também seria a descendente da serpente. Quais são esses personagens quando Moisés nasceu? Faraó representa a serpente, Joquebede é a mulher, ele é o descendente da mulher, de Joquebede. Faraó e seus soldados, como nós vimos no estudo passado, são os descendentes, né, da serpente. E o descendente da mulher, neste caso, também se aplica ao povo de Israel, tá bom? Ou seja, famílias seguidoras tanto de Deus quanto do inimigo. Obviamente, a serpente, Faraó, tentou acabar com a vida de Moisés logo quando ele era bebê, e esse ataque com esse ataque é declarada inimizade entre ambos, né? Então nós estamos vendo novamente um cumprimento de Gênesis 3,15, ok? De uma maneira muito, muito nítida e espelhada. Vamos falar um pouco do legado de Moisés. Quem era Moisés? Por que que ele tem a conotação até hoje, milênios e milênios depois, né? Se nós analisarmos bem rapidamente, toda a base da doutrina do cristianismo depende do Antigo Testamento, que está conectado com o Novo Testamento. Se nós falarmos de a base do Antigo Testamento, ela é o Pentateuco. Os 5 primeiros livros foram escritos por Moisés, o criacionismo definindo o pilar fundamental da base da nossa fé, né?
E aí estamos falando de doutrinas gerais, o santuário, a origem do mal, a redenção, a origem do pecado, a origem da família, do casamento, a origem do dízimo. Tudo, tudo está no Pentateuco e nós poderíamos resumir também no Gênesis, né? Então, o legado de Moisés vai até Joel, Davi, os profetas menores, os profetas maiores sempre fazem referência aos escritos de Moisés. Inclusive no Novo Testamento, o próprio Cristo, os apóstolos, Paulo. Então, a Bíblia não seria o que é se não fosse a autoria de Moisés nos primeiros 5 livros, ok? Então, o legado é importantíssimo e fundamental. Os juízes, por exemplo, conduziram o povo de Israel usando a lei de Moisés como referência. Os reis, eles eram definidos como obedientes quando obedeciam à lei de Moisés, né? Claro que estamos sempre falando da lei de Deus, né? Os profetas foram enviados para relembrar ao povo a respeito das leis de Deus que foram dadas a Moisés. Jesus confirmou com a sua prática, a sua vida, a lei de Deus dada a Moisés. Então, o legado é direto, né? E se a gente poderia dizer assim, um dos personagens mais importantes da história bíblica. Fechando essa questão, né? Vamos agora bem rapidamente. Não sei se vocês lembram quando nós falamos sobre José, nós fizemos uma comparação passo a passo dos detalhes de José com Jesus. Vamos fazer da mesma forma agora com Moisés. Então, dariam 2 capítulos para falarmos a respeito de Moisés, né? Como eu disse, um para falarmos de Moisés e Jesus apenas, e um segundo capítulo para falar do pecado do povo e do pecado de Moisés quando ele bateu na rocha. Mas para não desdobrar muito, a gente vai resumir agora quais são as, os tipos e antítipos da história de ambos os personagens, tá bom? Moisés foi filho de uma mulher especial, Joquebede, e Jesus de Maria. Moisés tinha outros irmãos. Jesus também, ele não era o único, né? Moisés, ele não foi concebido no meio de escravidão, mas ele não se tornou escravo desde a sua infância. Jesus, da mesma maneira, ele era o filho do homem, mas é filho de Deus e Deus em pessoa, diferente de todos os seus irmãos. Moisés tinha um sangue e herança real. Jesus, da mesma maneira. Moisés não precisava de um salvador, porque ele fugindo, estando em condição de príncipe, né, não precisaria de alguém salvando ele. E em segundo lugar, tendo fugido e tendo gerado uma família em Midian, ele da mesma maneira não precisava voltar para Israel. Jesus, da mesma maneira, ele era príncipe lá nos céus e não precisava ter vindo para essa terra, se tornar como a maneira de escravo, né? Moisés foi usado para realizar vários milagres, né? Mesma coisa com Cristo. Deus usou Moisés para alimentar o povo. Jesus fez por 2 ocasiões a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Faraó mandou matar os bebês, Herodes, da mesma forma, com menos de 2 anos. Moisés foi protegido no Egito. Quando Herodes foi perseguir as crianças com menos de 2 anos, um anjo pediu para José e Maria para irem para o Egito. Deus chamou Moisés para sair do Egito de uma maneira é, indireta, se a gente pudesse falar assim, né? Da mesma forma, Deus usou um anjo para dizer que era o momento de voltar do Egito para Israel. A morte do cordeiro foi um sinal de libertação quando Moisés ajudou a instaurar a Páscoa. Jesus é o verdadeiro cordeiro pascal. E Israel e Moisés, ambos, eles foram batizados no Mar Vermelho, como nós vimos no estudo passado. Jesus foi batizado no Rio Jordão. Moisés, ele passou 40 anos se preparando para essa missão e ele jejuou 40 dias no monte quando foi receber a lei de Deus.
Jesus, no deserto, ele jejuou 40 dias, se preparando para o seu ministério. Deus deu a lei a Moisés no monte, e Deus deu a lei do reino eterno de Deus a Jesus no monte, onde ele contou as parábolas, né? O Sermão do Monte. Nós não temos relatos a respeito da juventude de Moisés, muito menos da juventude de Jesus. O homem mais manso e humilde da terra era conhecido como Moisés, só era superado por Cristo. Moisés se tornou pastor de ovelhas, né? Jesus é o nosso bom pastor. Moisés ofereceu a sua vida. Risca meu nome do livro, né? Ele disse para Deus, intercedendo pelo seu povo. Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário. Moisés foi o mediador, perdão, de uma aliança, e Jesus foi mediador de uma aliança maior. Moisés se constituiu o juiz desse povo em determinadas circunstâncias. Da mesma maneira, Jesus hoje deixou de ser cordeiro, já cumpriu a sua função, ainda é sacerdote, mas ele se tornará juiz do mundo. Moisés libertou o povo de Israel da escravidão. Jesus libertou a humanidade da escravidão do pecado. Então vejam que a lista é interminável de comparações que nós podemos fazer entre Jesus e Moisés. E se a gente encontrasse, né, através do Espírito Santo, um coração de um judeu, de uma família, de uma pessoa que entende e tem consideração por Moisés, né, seja ele um judeu ortodoxo ou não, etc., nós teríamos um caminho facilitado para que, através do poder do Espírito Santo, essa pessoa entendesse que Jesus é o Messias verdadeiro, porque a pálida representação, né, de Cristo é Moisés. Então, se a gente fizesse um acúmulo de todas as características, até agora, né, que nós estudamos Jacó, José, Abraão, Isaac, etc., nós temos uma maximização de todas elas em Cristo Jesus. É impossível que apenas um homem, um desses patriarcas, personagens bíblicos, pudesse aglutinar todas as características que só Jesus pode possuir. Se a gente pudesse continuar, né? O rosto de Moisés, ele brilhou no monte da transfiguração. Jesus, o seu corpo, o seu rosto foi iluminado. Moisés intercedeu pelo seu povo, a gente comentou, e Jesus ainda faz o mesmo. Moisés tirou água da rocha, permitiu que o maná descesse do céu e levantou uma serpente no deserto. Jesus, ele é a rocha, ele é o pão de vida, e ele foi erguido no Calvário como a serpente que era a representação do antítipo. Então, Moisés organizou 12 tribos, organizando o povo, o exército de Israel. Jesus organizou a igreja apostólica através do chamado de 12 discípulos. Os líderes do povo de Israel se opuseram a Moisés. Os líderes fariseus, sacerdotes, eram contra Jesus no seu devido momento. Moisés morreu e foi enterrado e foi para o céu. Jesus morreu na cruz, foi enterrado numa sepultura, ressuscitou e está vivo lá no céu. Todos os detalhes se encaixam perfeitamente, de maneira que a gente não poderia reconhecer a Jesus na vida e nos detalhes da história de Moisés. Vamos para o texto bíblico que se encontra em Atos 26, 22. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até ao dia de hoje permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. O autor, Lucas, né, neste caso, e depois, com outras palavras, Paulo, os autores do Novo Testamento não fazem nada mais do que comentar a vida de Cristo, confirmar os escritos de Moisés e, se a gente pudesse falar assim, né? Nova luz é acrescentada a respeito do Pentateuco, na medida em que
Cristo seguiu os passos do santuário, a sua vida e ministério permitiram a escritura do livro de Atos e todas as epístolas, né? Então, é um degrau abrindo espaço para o próximo degrau na estrutura bíblica, né? Começando com o livro de Moisés, com o livro de Gênesis. Vamos falar então agora, fechando entre aspas, né? Porque a gente sempre vai conectar ambos os personagens. Vamos falar agora do pecado do povo, no momento em que eles se encontraram numa nova situação de crise, ok? Nós poderíamos até dizer o mesmo, né? Deus os conduziu novamente para um momento de crise, não para testá-los, não para brincar com eles, não para demonstrar o seu poder, e sim para poder tirar fogo, né? Através do fogo, o ouro e aperfeiçoar o caráter desses homens, dos judeus. Então, eles reclamaram da falta de água. O mesmo raciocínio lógico, né? Por que nos trouxeste até aqui, se lá no Egito tinha água, lá no deserto, né? Aqui no deserto nós vamos morrer de sede, etc. Então, pouco antes de possuir a terra, o povo não confia em Deus, a incredulidade se manifestou e cegou a confiança deles para a condução de Deus nos próximos dias, nos próximos anos no seu deserto. Então, eles futuramente, né, preferiram acreditar nos 10 espias em lugar de acreditar em 2 espias. Eles tiveram outros episódios mostrando falta de fé. Da mesma maneira, a igreja adventista repete as mesmas características e os mesmos erros quando Israel repetiu pouco antes de possuir a nova terra. Isso é para nosso aprendizado. Na medida em que nós enxergarmos esses problemas e esses pecados, nós devemos corrigi-los. Porém, nós temos a esperança que se eles atingiram o alvo, foi porque Deus foi poderoso e nós também, não pelos nossos méritos e nunca pelas nossas falhas, né? A esperança nossa é maior e pelo poder de Deus nós também podemos chegar até a nova terra, a terra da promessa, neste caso a terra celestial. Vamos para o texto bíblico que descreve essa questão que a gente está falando do pecado. E os dias que caminhamos desde Cádiz Barneia, estamos falando do momento, né, em que eles preferiram acreditar nos espias, nos 10 espias e não em Josué e Caleb, até que passarmos o rio de Zered, foram 38 anos, até que toda aquela geração de homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Deuteronômio 2:14. As consequências do pecado, dessa falta de fé, a cegueira espiritual que eles tiveram que ver e viver durante 40 anos. Uma caminhada, uma jornada de arrependimento. Alguns deles talvez se salvarão, obviamente, né? Deus é misericordioso e justo, mas eles não entraram na terra da promessa. A geração que fundou a Igreja Adventista do Sétimo Dia também tinha um grande mérito, uma mensagem doce que foi amarga no ventre, e essa geração também já morreu no deserto da história da Igreja Adventista. Hoje nós temos uma nova geração, tomara que seja a última. A grande pergunta que fica é: se nós formos a última, estamos em condições, estamos preparados para atacar Jericó, derrubar as muralhas, levar com poder o evangelho para o mundo, derrubar muros, muralhas, limitações, fronteiras, línguas, de maneira que essa mensagem chegue a todos pouco antes de nós possuirmos a terra da promessa? É uma grande pergunta com efeito pessoal e conotação coletiva também. Qual foi o propósito do deserto? Vejamos Deuteronômio 8, 2-4. E lembre-se, estamos falando tanto da história do passado e para nós também, ok? Nós estamos num deserto, nós somos uma
última geração contemporânea à história dos fundadores da Igreja Adventista. Vejam, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. O que aconteceu com essa geração? O texto é muito claro, Deus é muito transparente, muito direto, né? Essa geração que construiu o altar, perdão, um ídolo, né, de ouro, pediram a Arão, eles foram idólatras, eles demonstraram falta de fé. Toda essa geração foi perdida. O primeiro cemitério foi o Mar Vermelho para os inimigos de Israel. O segundo cemitério foi o deserto para os israelitas. Que triste. Deus novamente tendo que usar uma segunda geração para cumprir os seus propósitos. A incredulidade cegou esse povo de maneira que eles não puderam ver o cumprimento das promessas de Deus. Durante 38 anos, né, 39, 40, repensaram nas histórias e no episódio de Cades Barnea. Deus tirou o povo do Egito, mas o Egito não tinha saído do coração de Israel. A esposa de Ló abandonou Sodoma e Gomorra, mas dentro do coração da esposa de Ló estava Sodoma e Gomorra. Nós estamos em Babilônia. Nós estamos prontos para abandonar a Babilônia, ou Babilônia ainda mora dentro de nós de maneira que nós gostamos de alguma maneira do que é Babilônia ao nosso redor, no nosso interior. São perguntas muito chaves que nós precisamos fazer uma autoavaliação no aspecto de, com a ajuda de Deus, enxergarmos nossas faltas, pecados e mudarmos de rumo para poder seguir em frente sendo guiados por Deus. Ao mesmo tempo, Deus demonstrou misericórdia para essa geração. Deus concedeu tempo para o arrependimento? Sim. Por isso nós podemos dizer, né? Muitos deles com certeza se salvarão, mesmo tendo morrido no deserto. Você já perdeu amigos, familiares, pessoas de bem, homens consagrados em acidentes por diversas circunstâncias da vida? Creia que eles se salvarão também. Deus sabe de todas as coisas. Embora eles tenham perecido no deserto, existe esperança para todos eles. A grande questão é, depois da nossa série do santuário, o deserto está sendo suficiente para que nós consigamos tirar o pecado de dentro de nós e enviemos, espiritualmente falando, esse pecado até o santuário celestial para que ele um dia seja purificado? Por isso é necessário que Deus nos humilhe, nos faça sentir falta de algo, para que nós entendamos que o nosso coração enganoso deseja das coisas do Egito, da Babilônia, de Sodoma e Gomorra. Às vezes não, né? Nós somos identificados como a igreja que é sábia, rica, tem vestes e não, nada tem falta. Quando nós somos cegos, nus, pobres e coitados, né? Então a nossa justiça são como trapos de imundícia diante de Deus. Então esse episódio nos serve para nós que somos aspirantes a uma última geração antes de Jesus. Muito bem? Vamos falar então agora, esse foi o pecado do povo. Agora vamos falar
do pecado de Moisés. O que aconteceu com Moisés? Ele não estava alheio, infelizmente, a falhar, a escorregar, a pecar contra Deus. Ele, eh, o episódio que marcou a vida dele, porque ele também não possuiu, os seus pés não pisaram na nova terra, foi quando ele bateu na rocha 2 vezes, quando ele deveria ter falado. Vamos entender o contexto, o que aconteceu. Foi justo Deus com a penalidade, o castigo que ele deu. Moisés tinha todas as justificativas para ter feito aquilo. Vamos analisar um pouco aqui. Números 22-5 diz o seguinte: E não havia água para a congregação. Então se reuniram contra Moisés e contra Arão. Lembram-se do episódio anterior? Diante do mar e atrás dos inimigos. Agora é o quê? Fome, sem água, atrás no deserto, o trecho já percorrido, e diante deles a mesma coisa. Não havia água. Sem água não tem como viver. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: Quem dera tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. Eles estão desejando morrer. Isso é muito triste. Eles estão dizendo: Olha, não valeu a pena até aqui. Não valeu a pena ter visto o milagre do Mar Vermelho. Não valeu a pena ter visto as 10 pragas sendo derramadas. Será que na nossa vida, na nossa existência, pela nossa falta de fé, também nós poderíamos fazer o mesmo? E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para que morramos aqui nós e nossos animais? O argumento é o mesmo, né? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau, lugar de onde não há semente, nem figos, nem vides, nem romãs, nem tem água para beber? Se a gente pudesse generalizar, né, ou criar uma regra, nós vamos verificar que Deus prepara o seu povo com limitações. Os homens de Deus, se você for olhar depois, que são descritos na galeria de Hebreus 11, eles foram homens que moraram nos desertos, nas cavernas, nas montanhas. Eles não eram homens que cresceram ou foram transformados na abundância. Eles precisaram passar por situações difíceis. E Deus queria o bem para o povo. E era necessário que eles entendessem que, novamente, apesar de uma crise, Deus estava conduzindo e Deus teria um propósito maior. O que aconteceu na sequência? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo à porta da tenda da congregação e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. Olha que cena impressionante, né? E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha e darás a beber à congregação os seus animais. Quem é esse personagem? Acabei não colocando o texto bíblico, mas existe um texto que indica que a coluna de nuvem estava com eles. Nós mostramos esse texto, né? A coluna de nuvem e a coluna de fogo. Mas tem outro texto que mostra que a rocha acompanhava eles também durante o deserto. E era da rocha que saía água. Então, quem era esse personagem? Era Deus, perdão, era Jesus. Por isso que era necessário apenas falar para a rocha. Falar. Pedir e a rocha proveria água. Então veja que Jesus é tudo. É o maná, é a rocha, é a água de vida, é a luz, era a sombra, era a umidade para eles. Eles tinham tudo em Cristo Jesus, menos a escravidão do pecado.
Será que hoje nós reclamamos dos episódios onde nós tínhamos as carnes do Egito, os melões do Egito, e até ficaríamos com saudades da escravidão do pecado do Egito, em situações de crise que Deus pode ter permitido que nós cheguemos? Então, Deus foi muito claro com os líderes. Falem para a rocha, para que o povo possa entender que é Jesus quem está provendo tudo. Então, aqui, se a gente pudesse falar também um pouquinho sobre a vara, né, de Moisés, é muito provável, é quase certo, né, que essa vara, que esse cajado de Moisés, foi o mesmo que foi usado para converter essa vara se converteu em serpente, e essas serpentes devoraram as serpentes dos magos, dos encantadores de Faraó. Então, é o mesmo cajado, é a mesma vara que virou serpente quando Moisés pegou pela sua cauda, né? E lembrando que ali havia poder vindo de Deus, porque a serpente foi o motivo, o elemento simbólico representado, porque a serpente era uma das divindades do Egito. Então, quando a serpente de Deus comeu a serpente dos egípcios, isso demonstrava claramente quem era mais poderoso, o Deus de Israel. Então, outro detalhe, os hebreus, eles usavam os cajados, as varas, para cuidar das ovelhas, né? Tanto para cuidado, proteção, quanto para advertência e puxão de orelhas, né? Então, Moisés, ele representava o pastor do rebanho chamado povo de Israel. Futuramente, né, Davi diria, né, a tua vara e o teu cajado. Por que Davi diria a tua vara e o teu cajado? Porque no mesmo elemento de madeira, né, simbólico, nós encontramos o quê? Cuidado, proteção e disciplina. Então, Moisés, ele achou que a rocha era a sua ovelha. Vocês estão entendendo o que aconteceu aqui? Ele não entendeu, não se lembrou que a rocha era o seu pastor, que era Jesus, o Filho de Deus que estava ali. Ele sabia, não é? Ele não pecou por falta de conhecimento, ele pecou sabendo. E por isso que já vou deixar essa dica para nós líderes, que nós conhecemos a lei de Deus, tem muitos anos de adventismo, estamos liderando algum ministério na nossa igreja, etc, etc. Nós sabemos o que estamos fazendo de errado em 99% dos casos. Então precisamos ter muita consciência sobre o que ocorreu com Moisés para que nós não cometamos o mesmo pecado. Então, nós não temos autoridade sobre a igreja. Nossa autoridade é a nossa cabeça, Jesus. Nós, para tomarmos decisões eclesiásticas, nós precisamos consultar a Cristo através da oração, né? Quantas vezes nós, arbitrariamente ou pela nossa própria sabedoria, inteligência e discernimento, tomamos atitudes para com os liderados que não agradaram a Deus? Às vezes, inclusive, oramos só para cumprir, etc., mas nosso coração é enganoso. Quantas vezes nós nos desviamos em reuniões, comissões, etc., etc., por caminhos que apenas o que os nossos olhos entendiam como sendo a melhor decisão. Nós não podemos achar que a rocha é a nossa ovelha. Nós precisamos conduzir com vara e com cajado o nosso rebanho, dependendo do nosso maior pastor, que é Jesus. Então, esse foi o pecado de Moisés. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. A autoridade de Jesus
o reconhecimento de quem era o provedor, a falta de obediência para a ordem, que era apenas falar, a raiva incorporada em Moisés, a revolta, um sentimento talvez de vingança contra um povo duro de coração, que só reclamava. Tantas coisas se passaram em tão pouco tempo na mente de Moisés que ele reagiu descontroladamente e ele não se comportou como um manso e um ser humilde. Ele então agiu asperamente com a rocha, nem gritou, muito menos falou, ele feriu, bateu 2 vezes. O pecado de Moisés também ensegueceu o servo de Deus. Por um dia apenas, por um erro apenas, entre aspas, né? E Deus tomou providências muito sérias e muito graves para a vida de Moisés. Foi suficiente para o povo blasfemar contra Deus através da atitude do seu líder. Então, Moisés pecou sabendo que estava pecando. Pode ser que até ele tenha perdido o controle, mas ele sabia que a rocha deveria receber um trato especial, uma fala, não ser ferida, ok? E nós já identificamos, né? é, Quem é essa rocha? Nós já falamos que ele era tudo, né? É, é a água de vida, é o pão, é a porta que nos permite entrar ao santuário, ele é o pão de vida, ele é a rocha, ele é o cordeiro que é sacrificado no lugar, no átrio, no altar do sacrifício, ele é a luz do mundo, ele é representado por todos os símbolos do santuário, ele é o próprio Shekinah em pessoa. Então, existe alguém sendo representado por todos os detalhes da vida de Moisés, por todos os símbolos que Deus escolheu, por todos os elementos, né, objetos visíveis para o povo de Israel no deserto. Existe alguém maior, melhor e verdadeiro, a quem Moisés não deveria ferir. E aqui eu gostaria de ler, parafrasear um pouco, né, um escrito que eu achei muito bonito na internet, que vai fazer conexão com todos os personagens da Bíblia. Por que Jesus não deveria ser tratado assim? Porque ele é maior, melhor e verdadeiro do que todos os personagens que nós já estudamos até aqui. Há um Adão maior, melhor e verdadeiro que venceu a luta no jardim e cuja obediência é atribuída a nós, Jesus. Há um Abel maior, melhor e verdadeiro, assassinado sem ter culpa, cujo sangue clama pela nossa condenação, mas por nossa absolvição. Há um Abraão maior, melhor e verdadeiro, que atendeu o chamado de Deus para deixar o seu lar e todo o conforto, partindo ao vazio e ali criando um novo povo para Deus. Há um Isaac, maior, melhor e verdadeiro, filho da graça e da promessa, que não foi apenas oferecido sobre o monte e sacrificado por todos nós. Há um Jacó, maior, melhor e verdadeiro, que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabe a nós, a fim de que, como Jacó, só recebêssemos a ferida da graça. Há um José, maior, melhor e verdadeiro, que, estando à direita do rei, perdoa aqueles que o traíram e o venderam usando o seu novo poder para salvá-los. Há um Jó, maior, melhor e verdadeiro, alguém que conhece o sofrimento injusto e que intercede e salva seus tolos amigos. Há um Davi, maior, melhor e verdadeiro, cuja vitória se torna a vitória de seu povo, ainda que eles nem tenham levantado uma pedra sequer para conseguir isso. No episódio da história da nossa série, na semana que vem, nós estudaremos a história de Davi e Golias. Há alguém maior, melhor e verdadeiro que Esther, que como ela arriscou perder o trono celestial
e não apenas arriscou sua vida, senão a deu por completo para salvar o seu povo. Há um Jonas, maior, melhor e verdadeiro, que foi lançado na tempestade a fim de que dela nós fôssemos resgatados. Há um Cordeiro da Páscoa, maior, melhor e verdadeiro, inocente, perfeito, que se deixou ser morto para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é Jesus, né? O sacrifício, o sacerdote, o profeta, o sumo sacerdote, rei dos reis, príncipe dos príncipes e juiz. Qual é o propósito da rocha? Estamos entrando do meio para o fim do nosso estudo, né? Qual era o propósito da rocha para o povo, para a caminhada, para a jornada, para o deserto? Deus precisava que eles criassem uma dependência, uma confiança em Deus a cada dia. Deus queria que eles parassem de olhar para qualquer outra rocha ou fonte de água e apenas olhassem para aquela rocha que andava junto com eles. Era visível e era possível ver a transfiguração, né, física de um Deus Espírito que se manifestava em forma corpórea através de uma rocha. Jesus se materializava para que eles pudessem ser mantidos, né, com as suas necessidades básicas provistas. Deus colocara coisas materiais para que o povo pudesse alcançar a fé e, através desses elementos, pudesse construir a sua fé e relacionamento com Deus. Como é conosco? Deus manifesta suas bênçãos através de coisas materiais? Nós temos saúde, nós temos casa, nós temos trabalho, nós temos família, nós temos filhos. Pode ser que nós não tenhamos, todos nós não tenhamos tudo isso, mas pelo menos algum de nós temos alguma dessas coisas que já é uma grande bênção, né? Então, mesmo Deus sendo um ser espiritual, ele se manifesta suas evidências de que ele existe, de que ele nos ama e nos sustenta através de meios físicos. Por tudo isso, não é necessário que Deus, por exemplo, escreva nas nuvens: Javé, Jeová existe, né? Jesus te ama, ele vai voltar. Não é necessário que Deus faça milagres que as pessoas incrédulas esperam que aconteçam, porque Deus já faz muitas coisas por nós. Ele não precisa aparecer, ele não precisa falar com voz de trovão lá dos céus, não precisa fazer demonstrações sobrenaturais, porque nós temos provas e evidências de que ele existe e o seu amor é grande para conosco. Mas será que o que Deus fez é suficiente? Os milagres que Deus operou para o povo de Israel e através de Moisés não foram suficientes para que Moisés pudesse sair vencedor naquele dia. Apesar do Mar Vermelho, das pragas e toda a história construída até ali por amor, o povo de Israel sucumbiu junto com Moisés pela falta de fé nas águas de Meribá. Quais foram as consequências do pecado de Moisés devido a esse episódio triste da sua vida? Deus perdoa o pecador, mas as consequências ficam, porque Deus é sábio e coerente. E a soberania de Deus se manifesta na sua justiça também. E nós podemos confiar que se alguma consequência do nosso pecado chegou até nós, é porque Deus foi justo e é necessário que nós tiremos lições a respeito dessa consequência. O estrago na vida de Moisés foi muito grande, porque a sua influência era gigantesca. Deus não poderia tratar o pecado de Moisés da mesma maneira que poderia ter tratado o pecado de um israelita, porque o israelita não tinha relacionamento tão íntimo com Deus. Ele não tinha recebido a palavra de Deus, a lei de Deus não esteve diante da presença dele no monte. Deus precisa e precisou tratar os seus líderes de maneira diferente àquela que tratou através das reações que ele teve com o povo. Uma vida reta e piedosa no passado
não é garantia de salvação no futuro para israelitas, para as ovelhas, para o povo, para os liderados e muito menos para os líderes. De nada adianta ter no nosso currículo, né, entre aspas, eclesiástico, tantos ministérios, tantas vidas levadas ao batismo, e por uma falta, um vacilo, uma cegueira, uma raiva, seja qual for o motivo, nós venhamos a cair e termos uma influência devastadora diante daqueles que têm a nossa admiração, respeito diante de Deus. Quantos pastores, né? Quantos homens consagrados eram tidos assim, caíram. E quão devastadora foi essa influência da queda, porque Satanás está trabalhando com os filhos de Deus, com os líderes, mais do que nunca, para que a influência negativa dessa queda chegue aos incrédulos, aos crédulos e aos membros da nossa igreja também. Vejamos o que aconteceu. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: Sube ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. Ele mostrou o que ele faria com o povo, mas Moisés só poderia ver. E morre no monte ao qual subirás. E recolhe-te ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo. Que cenas tristes, né? Deus falando para o seu servo. Porquanto transgredistes contra mim no meio dos filhos de Israel as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel. Ele foi, né, atingido com a falta e o pecado de Moisés. Jesus foi transpassado com o pecado de Moisés. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Que episódio triste. Um homem que por 40 anos aprendeu a conviver com Deus, por mais 40 anos aprendeu a conduzir um povo, organizando esse povo para possuir a nova terra, ele não veria a realização dos seus sonhos, dos planos de Deus para a sua vida. Quais foram as últimas ações de Moisés? Moisés, de maneira muito triste, imagino, ele desceu do monte, ele entrou na sua tenda, ele impôs as mãos sobre Josué, ele fez uma oração, deu as orientações devidas a Josué. Então ele profere essa bênção para cada tribo e faz um discurso final para todos os filhos de Israel. Israel reconhece, as famílias de Israel reconhecem que Deus tinha também tido uma decisão, uma consequência e um castigo para com Moisés. Moisés então sobe novamente ao monte, de onde ele não desce mais e nunca mais foi encontrado. Moisés tentaria interceder por ele próprio, mas Deus não o permite. E quais são as atitudes nossas em relação a Moisés? Às vezes nós poderíamos raciocinar e dizer, mas nós estamos liderando uma nação, um povo, nós não estamos liderando nem sequer uma tribo ou uma igreja, às vezes apenas nós temos só um ministério, mas só pelo fato de nós vivermos na geração em que vivemos, conhecendo a Bíblia do jeito que nós conhecemos, conhecendo o Espírito de profecias, o santuário, todas essas verdades que nós temos a alegria de querer conhecer cada vez mais, né? Nós podemos sim sermos chamados de Moisés atuais, porque a luz que nós recebemos, ela é maravilhosa e grandiosa. Será que com a nossa vida nós estamos ferindo a rocha, estamos tratando a Jesus de maneira rude, a qual ele não deveria, tratando ele como um provedor de pão, sustento?
Obrigado, Senhor, pelo pão. Deixe ir para o trabalho e abençoe minha vida e minha viagem. E nós tratamos a Jesus e a Deus como um provedor de necessidades. E nós não temos o prazer, a alegria de conviver por vários minutos, horas em oração, em estudo da Bíblia. Quantas vezes a nossa autossuficiência nos fez cair? Será que nossa falta de fé nos cegou por alguma situação delicada, difícil que nós passamos no passado? Será que nós estamos presos à realidade material? Estamos presos à Babilônia, Sodoma, Gomorra, como nós quisermos chamar o Egito, por causa de algum bem material? Ou será que nós estamos questionando a justiça de Deus em relação aos seus desígnios na atual conjuntura, onde o mundo está querendo colapsar do ponto de vista econômico, bélico, etc, etc? Como nós temos reagido? Como Moisés, quando ele pecou, ou como Moisés, mansos e humildes, de coração dependentes de Deus? Uma coisa nos chama atenção, né? Onde Moisés falhou, Jesus venceu. Moisés feriu a rocha. Jesus foi ferido pelas nossas transgressões. O monte foi o lugar do fim da história de Moisés. O monte foi o lugar da maior vitória de Cristo, ao ele ter morrido por nós. Aparentemente, Moisés foi abandonado por Deus quando ele subiu e nunca mais desceu daquele monte. Aparentemente, o pai abandonou o filho por 3 dias sem dar resposta ao seu último clamor. Eli, Eli, lama sabachthani, por que me abandonaste? 3 dias de silêncio. Moisés, porém, e glória a Deus por isso, né? Foi ressuscitado por Deus. Jesus também foi ressuscitado pelo Pai, por ordem do Pai. Moisés ascendeu aos céus para mostrar que os justos um dia serão ressuscitados. Existe esperança para nós, porque assim Deus teve misericórdia do seu servo Moisés. Jesus ascendeu aos céus para um dia voltar e ressuscitar aos justos que forem descansar e que viverão pela fé. Graças a Deus que existe um Jesus maior, melhor e verdadeiro do que Moisés, que apesar das suas falhas, ele pode nos levar para um lugar que Deus planejou. Por isso, há uma rocha de Meribá, maior, melhor e verdadeira, né? Ferida pela vara da justiça de Deus, que agora nos dá água no deserto. Há um Moisés maior, melhor e verdadeiro, que se põe entre o abismo, entre seu povo e seu Senhor, mediando uma nova aliança, que foi ferido pela vara das nossas transgressões quantas vezes e sem merecer, que encontrou no monte o lugar da sua morte, mas o lugar da maior de suas vitórias, que teve seu clamor não atendido, Pai, por que me abandonaste? Que depois de 3 dias no túmulo foi ressuscitado por Deus, que ascendeu aos céus para um dia voltar e ressuscitar aos justos que forem viver pela fé. Quais foram as últimas ações de Moisés? Dentre outras, nós precisamos lembrar de que Moisés foi muito audacioso. Essa palavra no original é chutzpah, no hebraico, o que significa ser audacioso. Ele, embora um ser finito, falho e pecador, ele teve a ousadia de interceder pelo seu povo, pedindo inclusive riscar o nome dele do livro. Ele não foi blasfemo diante de Deus ao ter pedido isso. Ele estava representando a Jesus, né? Que entregaria a sua vida por nós. Moisés foi audacioso, foi intrépido ao pedir para ver o rosto de Deus. E não foi condenado por isso, porque Deus, na sua misericórdia, mostrou um raio, um vislumbre das suas costas para que, através de uma fenda, ele pudesse enxergar a bondade feita luz naquele momento onde eles estavam conversando no monte.
Deus transformou Moisés como um exemplo para todos nós. Quais foram as ações finais de Deus na história de Moisés? Lá do alto do monte, por misericórdia e bondade, mostrou para ele a terra da promessa. Não sei se nós teremos a oportunidade de, em sonhos, em visão, ver a nova terra, nova promessa. Não sei se nós viremos ao descanso, né? Mas Deus, pode ser que para alguns de nós nos conceda esse privilégio. Moisés viu coisas maravilhosas. O próprio Jesus desceu e lutou contra Satanás pelo corpo do seu filho, amado filho Moisés. Então, uma vez ressuscitado, Moisés foi levado para o céu vivo e foi enviado no Monte da Transfiguração para dar ânimo, coragem e apoio ao seu filho querido, nosso querido Salvador Jesus. Qual é a fé que Moisés teve? Qual é a fé que nós precisamos ter? Não é a mesma fé de Jesus que aparece em Apocalipse 12, Apocalipse 19? Como líderes da igreja, como pessoas que têm muito conhecimento da Bíblia, né? E não em comparação à profundidade que a Bíblia tem, e sim em comparação a outras pessoas que não têm esse privilégio que nós temos, nós precisamos construir no nosso deserto uma fé que não seja uma fé em Jesus, e sim uma fé de Jesus. A mesma fé que Jesus teve no Pai, a mesma dependência precisa ser construída por nós. Esta mensagem, esse estudo, não é para aqueles que estão iniciando a jornada, não é para aqueles que estão há pouco tempo, estão chegando, estão sendo convidados para fazer parte da nossa comunidade, para receber um batismo. É para alguém que está há alguns anos, há muitos anos, ou desde a época que nasceu, convivendo com as verdades do Adventismo e ainda no deserto estamos patinando, demonstrando talvez incredulidade, falta de fé, confiança e, por que não, inclusive até mesmo pecando. Que Deus tenha misericórdia de Deus por nós, que Deus se apiade de nós, que nos perdoe pela nossa negligência, por nos acomodarmos como bons laodiceanos que somos, por não talvez cuidar do rebanho da maneira que deveríamos cuidar, porque temos, entre aspas, muitas outras responsabilidades, não é? Que Deus nos perdoe, mas confiando nos méritos de Cristo, que nós possamos aceder às mesmas promessas que Moisés e um dia possamos estar também na terra da promessa. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Pai, nosso bom Deus, Senhor, te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua justiça. Obrigado, Senhor, por essas histórias registradas para o nosso ensino, para o nosso crescimento. Perdoa, Senhor, nossas falhas. Nós recorrentemente falhamos, nós somos ingratos, nós somos negligentes, temos falta de fé, mesmo sabendo que nós devemos fazer em relação aos próximos passos para o nosso preparo para a vida eterna, para cumprimento da missão, para a pregação do Evangelho, nós não realizamos, racionalizamos, criamos justificativas que apenas enganam o nosso enganoso coração e nunca te enganam. Por tudo isso, Senhor, nós pedimos perdão. Mas, por favor, cria em nós um espírito novo, um espírito reto, inabalável, que sejamos como Davi, homens e mulheres segundo o coração de Deus, para que um dia, assim como Moisés, venhamos a ser ressuscitados ou permaneçamos vivos como Enoque para um dia encontrarmos nas nuvens o nosso querido Salvador Jesus. Pedimos tudo isto porque confiamos nos únicos e nos sagrados méritos de Jesus. Amém.